E aí, gente? Beleza? Estou de óculos escuro no escuro. Beleza, né? Então esse vídeo é para falar de um livro que eu queria ter lido faz tempo, mas eu acabei lendo agora porque eu aproveitei a vibe da série da Netflix. E, e só para deixar claro aqui, eu só falo de livro que eu li que eu achei legal. Porque senão eu não vou gastar tempo gravando o vídeo. E essa história de ter que ficar gravando vídeo só sobre malditos, etc. Não sei o que, eu acho que limita muito a pessoa, porque porra, por que eu não posso ler qualquer coisa que eu quero, né? Então eu vou ler qualquer coisa que eu quero. Mas não é qualquer coisa que eu leio também, mas beleza. Desventuras em série. Mau começo. Esse foi o primeiro livro da série, são 13 livros. Mas eu vou falar de coisas aqui que eu acho que são coisas que vão além do que é a história do livro, que são coisas que eu achei muito interessantes. É, tá bom, só para dar uma rápida aqui sobre o que é, são três crianças que perdem os pais e eles passam para um tutor, pelo menos esse um mau começo, e esse tutor, que é o Conde Olaf, ele é tipo um dique vigarista e ele vai fazer de tudo para conseguir a herança dessas crianças. Então, elas passam por várias desventuras, vários azares. Agora, falado isso sobre a trama, o livro é interessante porque o público dele é um público que não dá para identificar. Eu pensei assim, esse é um livro infantil juvenil. É um livro infantil juvenil porque é assim que ele é vendido, tudo mais. E certamente as crianças, os jovens que vão ler vão encontrar uma leitura que fala com eles, que tem uma linguagem que explica para eles algumas palavras difíceis. Só que eu acho que o autor desse livro ele foi muito criativo em como passar essas palavras para a pessoa. Porque ele pensou assim, né? Pelo que eu vi em alguns vídeos na internet, ele não queria escrever infanto juvenil. O editor falou, você vai ter que escrever infanto juvenil. Porém, a gente percebe que ele faz ele dá uma cutucada no infanto juvenil, na verdade, né? E o livro dele pode ser para um público adulto que de repente não quer ler o infanto juvenil. E tanto que isso é verdade, que eu acho que pelas regras do infanto juvenil, de repente ele teria que usar palavras mais simples. Não sei, eu não consigo escrever infanto juvenil, porque eu fico botando putaria, e uns anticlímax muito deprimentes, umas mensagens muito deprimentes, né? Mas ele é um livro deprimente, depressivo mesmo, é terrível as coisas que acontecem aqui, sabe? Não é um livro com esperança nenhuma. O próprio autor já fala que quer ler uma coisa feliz, vá ler outra coisa, porque não é aqui que você vai encontrar o tipo de leitura que é bom para você. Mas ele foi muito criativo em como conseguir dosar esses dois públicos, o infanto juvenil e o público adulto, que na verdade é o público como ele que não gosta de infanto juvenil. Porque pelas regras do infanto juvenil, talvez ele não teria que usar palavras muito complicadas, mas ele vai usar palavra complicada. Complicada para jovens, né, ou para crianças. O adulto vai ler e vai entender isso facinho. Porque muitas vezes eu cheguei lá, eu li a palavra e eu pensei assim, não, eu sei o que é isso, você não precisa me explicar. Porém, eu lembrei assim, esse é um livro infantil juvenil, então tente se colocar numa uma faixa etária mais nova, né? E tente se colocar nessa posição para ler esse livro. Eu fiz isso, e quando eu fiz isso, eu encontrei algumas palavras, eu falei assim, nossa, essa palavra é meio complicada, eu acho que é bom você explicar o que é. E ele explica, por isso que pode se tornar chato pro adulto, mas eu acho que ele encontrou uma saída que não deixa essa chatice ou essa coisa meio maçante acontecer. Porque quando ele para explicar as palavras, a determinada palavra que ele vai usar, ele faz assim, por exemplo,
E ele cria um exemplo lá onde aquela palavra se encaixa, explicando o significado dela. Mas ele é muito criativo, porque muitas vezes nessa explicação ele cria uma brincadeirinha, sabe? Ele, ele mostra a palavra dentro de um contexto mais engraçado. Isso causa o quê? Para a criança ou para o jovem fica mais fácil de assimilar, porque com humor, né, melhor passar as coisas. Mas para o adulto, perde aquela coisa maçante de, ele está me explicando uma palavra, porque ele não está só explicando uma palavra. Essa explicação faz parte de uma das graças da narrativa. Ele conseguiu transformar isso. Então eu achei que foi muito positivo por causa disso. Agora, eu quero falar dessas partes mais técnicas, assim. Esse autor, que é Daniel alguma coisa, acho que é o nome dele, se eu não me engano, mas o pseudônimo dele é Lemon Snicket. Parece que é um. Sabe quando você pega a palavra, você muda as letras e cria outra palavra? Esqueci. Tem um nome isso, mas eu já esqueci. Parece que é o nome do grilo falante lá da Pinóquio. Porque. Então eu percebi que quando ele foi. Ele recebeu essa ordem de ter que escrever um infanto juvenil. Ele pensou no infanto juvenil que transgride, no infanto juvenil que é politicamente incorreto. E ele lembrou perfeitamente de Pinóquio, porque Pinóquio, o original assim, ele tem umas coisas bem bizarras lá, né? Tem uso de drogas, e tem umas peraltices, tem umas coisas que vão na contramão de um livro bonitinho para crianças. Então ele pegou, assim, já começa aqui no pseudônimo dele, ele já faz esse trocadilho, ele já dá o tom, já a gente percebe, ok. E é assim mesmo, porque o grilo falante no Pinóquio, se eu não me engano, ele também, aí já é um desenho da Disney, né? Ele conta a história do Pinóquio. E aqui ele se faz do grilo falante que está contando a história. Só que não é só um grilo falante, porque é um grilo falante detetive que investigou sobre essas histórias, esses infortúnios que aconteceram com as crianças. E é muito interessante, sabe? Porque às vezes ele fala da vida dele no meio da narrativa, e eu achei que foi uma narrativa diferente para um tipo de livro desse. Antigamente, né, os contos de fadas, que eu acho que deram origem a muitos, talvez as fábulas, não sei, deram origem aos contos de fadas. E as fábulas eram muito moralistas, na verdade, né? Mas os contos de fadas, apesar de ter a moral da história, para deixar as crianças mais comportadas, etc., eram ensinar pelo medo os contos de fada, porque tinham coisas que eram horrendas, né? Os originais. Eu acho que eu li A Pequena Sereia, o original, e tinha um problema lá, que ela, quando ela andava, depois que ela tava com as pernas dela, como se pisasse em cacos de vidro, alguma coisa assim, era um negócio bem feio. E no final, não sei se tem um suicídio, tem uma morte lá, bem chocante, né? Bem chocante dentro do gênero, né? Porque não é nada que, sei lá, hoje em dia que a gente já viu tanta coisa que é chocante, né? Mas se você colocar, entrar no contexto, se colocar dentro dessa situação, vai ser uma coisa chocante. Então eu acho que ele tenta, esse Douglas, que é Lemony Snicket, né? O pseudônimo dele, ele tenta se colocar nessa posição. Ele, ele fala assim, ok, vou fazer, eu tenho que fazer infanto juvenil, eu vou fazer, mas eu não vou fazer um infanto juvenil qualquer. Eu vou tentar puxar as raízes de uma coisa mais dark, de uma coisa mais que vai destruir mesmo, né? Algumas coisas infantis, assim, antes do Harry Potter, porque esse livro saiu, assim, no mesmo período, assim, que saiu no Harry Potter, saiu isso aqui. Tinha o Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis é uma coisa muito densa e não é tão infantil juvenil, assim, nem é para todas as idades, né? Eu acho que nunca foi tratado como infantil juvenil, eu acho que fantasia apenas, né? Mas Nárnia pode ser dizer infantil juvenil, eu acho. Porém, eu não gosto muito da fantasia de Nárnia, porque nossa, eu não gosto das mensagens implícitas que tem na Nárnia e que me deixa irritado. Embora as histórias sejam legais de, de Nárnia, né? Aí tem a Bússola de Ouro, que é uma coisa bem diferente, mas eu não sei se é infantil juvenil, só adulto, juvenil, sei lá, não sei essas classificações. Que já é uma coisa mais científica, tem uma coisa de ceticismo lá que é muito legal. Mas, e saiu uma enxurrada de livros infantil juvenil, né? Tem o Percy Jackson, que é meio, eu acho meio sem gracinha, o Percy Jackson. Assim, interessante, mas eu acho que é sem graça.
não conseguiu ser o Harry Potter que o Percy Jackson queria. Tem o Artemis Fowl, que o Artemis Fowl tentou ser um Harry Potter politicamente incorreto. Mas tem aquela coisa leve, suave de uma fantasia que tenta transgredir dentro de uma malandragem, que é legal lá no Artemis Fowl. Mas o Harry Potter, embora eu tenha pegado essa parte do Harry Potter quando estava lançando os livros, eu fui lendo enquanto saía, eu achava muito legal, mas principalmente porque eu tinha uma prima que ela adorava o Harry Potter, então era um meio de uma conversa que tinha em comum. Eu ia até a casa dela, a gente conversava, a gente debatia, então foi um momento que teve toda uma experiência que englobava a leitura do livro. Então é um a mais, sabe? Essa coisa que se criou ao redor é um a mais que sempre traz um saudosismo e traz um sentimento diferente pro Harry Potter, né? Mas se for ver o Harry Potter, o que, que tem de merda lá, né? Tem o comecinho que é sempre uma merda que acontece por causa da casa que ele tá lá, dos tios dele. Tem uma merda que acontece e depois ele vai pra escola. E daí é uma coisa mais investigativa no Harry Potter. Tem um mistério acontecendo e tem uma merda que acontece, mas é mais um suspense. E a narração não toma tanto partido assim dos acontecimentos e vai, e é uma aventura que acontece. Em determinado momento, os livros do Harry Potter, embora sejam muito legais, tenham, a trama vai do primeiro ao oitavo livro lá, tem uma coisa que é muito repetitiva, né? Sempre aquele negócio, a merda na casa dos tios, pula para o mundo mágico, pode acontecer alguma coisa mágica nessa transição da casa para a escola. Lá vai ter um enigma que vai estar acontecendo, vai ter a cena da floresta, vai ter a parte do esporte, e no final a resolução, e uma brecha para uma possível desgraça que vai acontecer no próximo livro, porém fechando essa história e finalizando o ano escolar. Isso em todos os livros do Harry Potter, praticamente. Talvez no último se mude alguma coisinha, mas é isso. Agora o Desventuras em Série, ele pega as três crianças, já mata logo de cara os pais, ele coloca adultos realmente burros ao redor, mas são burros e eu acho que são verossímeis, sei lá, mas é um exagerado, né? Ele pegou, eu acho que ele é de pá de vir, é de dar pra virada com a humanidade, eu acho. E ele cria desventura atrás de desventura. E mesmo quando acontece uma coisa boa, porque tem que acontecer, porque tipo, eles têm que se livrar de algum pepino para poder pular pro próximo livro. Então é assim, gente. Ele, quando ele coloca a desgraça que ele coloca no livro, ele não é totalmente, sei lá, infeliz, assim, no sentido de que, assim, as desventuras em séries apesar de tudo que ele tenta botar e inovar, ainda é um livro, assim, que ele se contém. Porque ele tem que colocar coisas boas para a trama poder seguir. Ele não vai matar essas crianças, né? Ele não vai, sei lá, eu acho que eu não vi um assassinato assim muito feio na história. Pode ser que tenha, eu acho que não. Não sei depois nos próximos livros, né? Mas ele, ele tenta driblar a parte dele não poder matar, ele não poder fazer coisas muito hediondas, embora tenha um negócio de pedofilia aí no meio, que não chega exatamente a acontecer, mas esse tema é debatido, que é muito estranho e diferente, né, para um livro infanto juvenil, mas interessante, é válido. Ele, quando ele coloca coisa boa, que ele é obrigado a colocar, né, porque senão não são desventuras assim que vão destruir realmente as crianças, né? Essas são coisas terríveis, mas terríveis de azares. Que nada dá certo, né? Você vai ver a criança sendo decapitada, por exemplo, você vai ver isso. Embora eu acho que seja a vontade dele. Mas quando ele coloca essas coisas boas, eu acho que ele percebe que ele, de repente, ele não consegue ser totalmente contra o livro infanto-juvenil, que nem ele é, né? Então ele coloca comentários assim, ó, apesar de ter acontecido isso aí pode ter parecido bom, mas não é bom não, ó, porque daqui a pouco eles vão se ferrar assim, 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 e vai piorar, né? Então fica
ele tira aquela sensação do ufa, do alívio, da coisa boa que aconteceu. É, ele como o, esse pseudônimo dele, a relação dele com esse pseudônimo é muito interessante, porque eu procurei aqui sobre o autor e não tem. Tem sobre o pseudônimo e tem aqui uma descrição do que esse Lemon Snicket é. Então eu achei bem interessante esse negócio dessa ligação que ele tem com o pseudônimo que ele criou. Eu não sei se vem só da brincadeira do grilo falante, né? Ou se era ele não querendo tomar partido no infanto juvenil, mas eu acho que não. Eu acho que ele tenta, dentro desse gênero, que pode ser um pouco limitado, porque tem coisas que você não pode fazer na literatura infanto juvenil, você não vai poder fazer. Eu acho que você não vai poder fazer, né? É, algumas coisas muito fortes, né? Ele... Opa! Dentro desse tipo de coisa, né? Ele tenta dar essas quebradas na felicidade, tenta diminuir a nossa alegria, e daí eu acho que fica bem interessante, né? Então é isso, eu achei que foi uma leitura bem válida, esse mau começo, é tudo aquilo que eu esperava mesmo, ainda bem. Ele realmente, para o infanto juvenil, é que a gente tem sempre que levar a nossa cabeça para esse gênero, senão você não vai conseguir aproveitar. É um livro que fica perdido assim, que para adultos o adulto vai ter que se colocar nessa idade e daí só aí o adulto vai ver a graça, porque ele vai falar, ah, esse autor está fazendo coisa que ele não poderia fazer, né? Daí fica legal. E a criança tem, quando se depara com uma coisa bem complicada, ele, ele insere lentamente essa complicação e ele explica. E aí a criança ou o jovem pode aproveitar mais. Eu achei bem legal isso, porque ele explica só uma vez o negócio e depois esse conceito volta de novo e ele passa. Tipo assim, já ensinei isso para eles, eles que têm que ter aprendido. E agora isso faz parte do enredo, todo mundo vai saber o que é. Eles discutem a narrativa da história, sabe? Esse livro ele me trouxe sentimentos de alguns infantos juvenis que eu gosto, que são poucos. Quando eu falo assim, o Harry Potter eu gosto? Eu gosto. Mais pela fé, pelo momento de quando eu li, tinha toda a questão, né, de conversar com minha prima, etc. De todas as coisas agregadas, né, que melhoram muito o livro, né. Mas o livro tem umas coisas que são legais sim, né. Mas eu tenho um carinho forte pelo Mágico de Oz, pelo Alice no País das Maravilhas e o Mágico de Oz. E esse livro, ele conseguiu me trazer alguma coisa assim desse sentimento de um infanto juvenil mais antigo, que era mais corajoso, que brincava mais, que peitava mais, que desrespeitava mais. O que eu achei bastante válido, bem legal. Ele saiu até, eu acho que mais corajoso até que o Artemis Fowl, que era para ser o contra Harry Potter. Mas é isso então, o mau começo do Daniel, não sei o que eu esqueci o nome, mas que está aqui como Lemon Snicket. Então é isso, falou!